Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, iniciando a nossa escola dominical. E para que o nosso trabalho, claro, seja mais um momento abençoado, vamos clamar a presença do nosso Deus. Vou pedir a Maria que nos eleve a Deus em oração. Logo depois o irmão Paulinho, né, que tem nos ajudado muito com os louvores, estará nos elevando a Deus com um hino nesse momento, tá? Para aquecer os nossos corações. Oremos então. Meu Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estar aqui na Tua casa, aprendendo mais de Ti. Que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre as nossas vidas, que esses ensinamentos da Tua palavra, do Teu ministério, Senhor, venha, Senhor, nos abençoar e nos tornar discípulos, Senhor, da Tua palavra, do Teu ministério, Senhor, que sejamos, Senhor, fiéis a Ti, no momento em que estamos ministrando a Tua palavra, levando Amém. A Tua palavra, Senhor, às pessoas que estão necessitadas dela, que estão sedentas e famintas, Senhor, da Tua palavra. Que sejamos Teus discípulos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que vamos aprender aqui hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Vai nos ajudando. Em nome de Jesus. Vencer esse culto. Siga esta escola dominical. Toma a mãe nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo de Deus.
Hoje nossa lição, né? Temos aí trabalhado a revista Legados de Fé do Novo Testamento, tá? E hoje nós iremos trabalhar o tema As Discípulas de Jesus. E com muito prazer a Maria está aqui do nosso lado, né? Nossa professora da escola dominical, que vai estar compartilhando conosco, né? A gente vai estar falando das discípulas e ela vai estar trazendo algumas conversões de homens que foram discípulos, né? Mas a gente mostrando a atuação de Jesus, né? Também junto às mulheres. E a nossa lição tem como fundamento bíblico o texto bíblico que se encontra em Lucas 8, de 1 a 3. Depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Amém. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam com os seus bens. E aí, irmãos, é interessante a gente ver, né, o relato de Lucas colocando a participação das mulheres, né? E ele faz várias narrativas interessantes sobre a participação das mulheres, né? A gente já tem trabalhado aqui, estamos na nossa lição 8, e nas anteriores falamos de Isabel, falamos de Maria e tantas outras que tiveram um protagonismo importantíssimo na questão da salvação, da crucificação, e também mulheres que seguiam a Jesus, né? Quando a gente lembra da ida de Madalena, Maria Madalena, né? Ida ao túmulo para preparar o corpo de Jesus, Maria e Joana, inclusive Maria, Joana, um nome pouco comentado, né? Ela era uma mulher discípula muito forte, determinada em seguir Jesus e pregar o evangelho dele, passando até por cima do marido, muitas vezes. Isso, e era mulher de Herodes, um forte representante do império. E Jesus combatia muitas e muitas das ações, né, de desigualdades estabelecidas no império. Então a gente vê lá no livro de Atos também as mulheres sendo incluídas, né, no grupo quando houve a manifestação do Espírito Santo. Exatamente. Né? No livro de Atos 1:14, a gente vê, né, as mulheres também estavam ali e seguiam a Jesus. E ainda vamos continuar falando, mas aí, Maria, a gente fala de conversão, né? O que você traz para a gente, né, que a gente pode fazer uma ponte aí com a nossa lição? A conversão não é aquilo que você... assim, eu vou para a igreja, eu vou ouvir de Jesus, eu sou convertida. Não é bem assim, né? Isso também é importante. Mas a conversão é aquela sua mudança radical. Você muda a sua mentalidade, você muda a sua mente, você muda o seu comportamento. Você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, seguindo os passos de Jesus, mas também aceitando os desígnios de Deus. Que às vezes você não entende, você questiona o que Deus quer para você, os planos de Deus na sua vida, você questiona com Deus. Então isso, a conversão vai trabalhar isso também, vai te fazer você ser uma pessoa nova e aceitar os planos de Deus, porque Deus quer trabalhar através de você. Muito legal, Maria. E aí, quando você fala de conversão, a gente vê, né, que motivos levaram aquelas mulheres a seguir a Jesus. Não foi um desejo de simplesmente de receber um pão, de ver um milagre, mas elas seguiram a Jesus
por uma questão de conversão e gratidão pelo que Jesus havia feito por elas, né? Isso é muito significativo, né? Essas mulheres seguiam por gratidão. E eu trago uma observação, né? Para nós, em especial as mulheres, nós temos que ser muito gratas a Jesus pela maneira como ele tratou as mulheres. Ele foi um marco. Ele respeitava as mulheres. Respeitava. Ia contra os paradigmas da época. Porque naquela época as mulheres tinham que obedecer, as mulheres não tinham direitos civis, as mulheres, né, realmente não sofriam discriminação. Não tinham voz, né? Não tinha nenhum valor. Mulheres e crianças naquela época não tinha nenhum valor. E Jesus traz isso aí, ele traz uma revolução no tratamento com as mulheres. E aí, vamos pensar, né? Maria aos pés de Jesus. Olha que coisa, quem se colocava aos pés eram discípulos quando eles iam se encontrar com os rabinos. E aí, eram os homens, mulheres não iam. Mas Maria se coloca nessa posição e Jesus realmente acata, acolhe, né? Aí, essa posição era aquelas pessoas que se colocavam como aprendizes e como se tivessem ali dispostas a um discipulados, né? E aí a gente pergunta então, por que as mulheres não aparecem e a gente só ouve falar dos 12 discípulos? Por que será, né, Maria? E aí a gente vê exatamente por essas razões que eu citei anteriormente. Elas não tinham direito, elas não tinham visibilidade nenhuma, né? Então a gente vê que essa era a razão delas não aparecerem e não serem ali, né, evidenciada no meio desses 12 discípulos ali, né? E aí a gente vê esses preconceitos que existiam, né? Jesus traz a proposta da igualdade. Você acha que esses preconceitos ainda existem, Maria? Poucos ainda existem. Alguns países ainda são bem rígidos com isso. Outros não. As mulheres, inclusive, já assumiram cargos, né, na política, como no nosso país já teve uma presidente mulher, e já diretoras de hospitais. As mulheres estão avançando, estão buscando esse avanço, porque elas se sentiram importantes a partir daquelas mulheres que foram importantes para Jesus. Olha, Jesus deu uma total importância às mulheres, que ele não permitiu que uma fosse apedrejada, mesmo estando em pecado. É verdade. Né? Outra também, que tinham vários maridos, ele pediu água para ela, sendo ela uma samaritana, mas ele deu valor a ela. Isso mostra que Jesus não tinha preconceito. Não tinha preconceito, ele achava que todos eram iguais perante ele. Olha que coisa interessante. E olha, gente, que revolução, né? Por exemplo, naquela época, né, tinha toda aquela separação de homem e mulher. Mas Jesus entrou na casa de mulheres que moravam sozinhas, Marta e Maria. E ele entra e ouve e escuta sem nenhum problema. Jesus se deixou tocar pela mulher do fluxo de sangue, sem nenhum preconceito, né? Ele sabia de tudo, então poderia ter evitado, mas ele se deixou tocar. Jesus tocou na filha de Lázaro. Ressuscitou. E olha aí o contato de Jesus. Ele não estava aí para rótulos, né? Se ia estar sendo como imoral, pervertido, não. Ele lutou contra esses preconceitos aí. E aí a gente vê tudo isso numa época em que as mulheres não tinham direitos, né? Como ainda hoje ocorre em alguns países, né? Aí elas não podiam comprar nem vender bens. Nada disso era permitido a elas. Herança. Não podiam escolher com quem casar, imagina, né, Maria? Não podiam escolher com quem casar e nem participar da vida da igreja. Não, só os homens. Olha, então Jesus traz essa revolução, né? E aí, quando a gente vê a participação das mulheres na igreja, como é que você vê hoje, hein, Maria, essa situação, hein?
Como é que você observa? Hoje, que as mulheres têm grandes números. São maiores em números do que os homens. Claro que os pastores ainda são a sua maioria. Mas quem trabalham na igreja, frequentam a igreja, o maior número é mulher. E essas mulheres trazem os seus maridos, mas são elas a cabeça. O contrário, virou o contrário, né? Quando se fala de Jesus, as mulheres estão à frente. Antigamente, no tempo de Jesus, eram os homens. Eram 12 discípulos, homens, e tinham as mulheres que seguiam com Jesus. Se tornaram discípulos também depois que Jesus morreu, que ele deu a ordem para todos pregar o evangelho a toda criatura. Não disse que eram só os homens. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse só os meus discípulos homens. Falou a todos. Né? Então, ele não discriminou as mulheres a isso também. A esse serviço, ele também determinou para as mulheres. É interessante como temos que ser gratas, né, a Jesus, que ele foi o nosso amigo, foi o nosso libertador, né? E Lucas colocam que havia mulheres que já seguiam frequentemente, mas nesse meio, algumas nem sempre podiam estar, como ainda nos dias de hoje, né? Então, elas ajudavam financeiramente, como era o caso de Joana, para manter o ministério. Então, a gente vê aqui as várias formas de participação que as mulheres podem ter, né? E que são valorizadas aí. E Lucas coloca algo muito importante, né? Quando ele diz para a gente aqui as razões que levaram essas mulheres a seguir a Jesus. Primeiro, a gratidão, né? Elas eram gratas por tudo que Jesus havia feito, pela libertação, né? Pela cura, e elas foram abençoadas, né? E a gente perdoadas, né, Maria? E como é que fica a vida dessas mulheres, né? Uma nova vida, né? Uma nova criatura, sendo respeitada. Todos passaram a respeitá-las, ninguém questionava mais nada delas. Por que você está seguindo esse homem? Por que você vai fazer isso? Você não, elas passaram a ter valor a partir do que Jesus fez com elas. Então, por isso elas são gratas. E nos deixaram, né, para nós também essa gratidão de ter sido salvas por Jesus. E aí, a gente vê hoje, né, através do posicionamento de Jesus, a igualdade de direitos, né? Pelo menos na maioria dos países hoje, nas nossas igrejas, nós temos hoje a igualdade de direitos. E a gente traz aqui o que levou essas mulheres a seguir. Primeiro, nós falamos que elas começaram a seguir por gratidão, né? Depois, a gente vê que se estabelece não só a gratidão, mas o compromisso. Olha que coisa, né? A gente também se comprometer. Então, o compromisso que havia dessas mulheres com as diferentes formas de seguir, né? Uma ajudando financeiramente, outras com as suas presenças aí. Quando a gente fala de Joana, ela podia ter tido medo, né? De seguir a Jesus, ela era muito mas ousada. ela foi ousada, né? Ela se dispunha a qualquer... enfrentava até o governador, Pôncio Pilatos. Ela enfrentava Pôncio Pilatos, enfrentava o Herodes. Pois é. E aí a gente vê, precisamos ainda hoje dessas mulheres, né? Tanto no aniversário dele, quando a Salomé pediu a cabeça, o que ela deu para Herodes de presente? Água, para que ele fosse batizado e recebesse Jesus. Olha, né? Essa eu não sabia, Maria. Como a escola dominical, a gente aprende, ela deu água, né? Ela deu água de presente para ele, trouxe vários baldes, pote, né? Para que isso? Para que o Senhor se batize e aceite Jesus como Senhor da sua vida. Então, ela teve compromisso. Então, falamos da importância da gratidão, falamos aqui da importância do compromisso e a questão do reconhecimento. Elas eram gratas, tiveram compromisso e reconheceram Jesus, né? Muitos custaram a perceber a autoridade de Jesus, muitos homens, mas essas mulheres logo aceitaram, né, a divindade, a autoridade de Jesus, honraram através
do seguimento. Então, elas honraram a esse Jesus. Essas discípulas deixam para nós um legado de coragem, né? Elas deixam para nós um exemplo aí de determinação, né? Isso é muito interessante a gente poder pensar, né? O que nós precisamos hoje aprender dessas mulheres? Coragem, determinação, compromisso. Né? Compromisso, exatamente. Isso aí a gente vê que está sendo, né, uma necessidade muito grande. Então, hoje aprendemos um pouquinho sobre essas discípulas de Jesus, né? Maria, você quer acrescentar alguma coisa da parte que você leu, deixando mais uma missão para os nossos, mais uma reflexão para os nossos irmãos? Olha, Madeleine, eu estudei também muito sobre a conversão, né? Isso. O que é conversão? Aquilo que eu expliquei no início. Temos grandes exemplos de pessoas que não aceitavam Jesus, que perseguiam Jesus, perseguiam os discípulos de Jesus, como o caso de Paulo, né? Que passou a ser Saulo. Saulo que passou a ser Paulo. Ele perseguia Jesus, estava recebendo ordem de César para ir para Damasco, perseguir e prender todos os discípulos de Jesus, trazendo para Roma presos, para que eles fossem mortos em Roma. E o que aconteceu com Saulo? Ao caminhar para Damasco, no meio do caminho, Jesus apareceu para ele, numa luz tão forte que Saulo ficou cego. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ficou cego. E Deus usou uma outra pessoa que era convertida, mas não era bem convertido, que espiritualmente também era cego. Foi Ananias. Deus mandou ele ir, deu um plano para ele ir falar com Saulo, para explicar o porquê que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Amém. E através da cegueira de Paulo, Ananias abriu os olhos, né? E através da cegueira de Paulo, Deus usou Ananias para que ele voltasse a ver. Então, essa é uma verdadeira conversão. Você tem aquele encontro real com Jesus. E aí, Maria, muito interessante, né? Que essa conversão acontece de formas diferentes, né? Em situações diferentes. Ali foi com Paulo, mas a gente vê, né? A mulher com fluxo de sangue, a mulher com os 7 espíritos, né? A gente vê a pecadora, que tiveram também o seu encontro com Jesus. Então, que a gente possa hoje sair daqui refletindo sobre esse importante legado, né, que essas mulheres deixam para cada uma de nós, né? Nós vamos ter mais um momento de louvor com o irmão Paulinho, mais um louvor, e depois estaremos encerrando. Lembrando que no próximo domingo, nossa escola dominical já acontecerá de forma presencial, ok? Só não teremos ainda as crianças, mas nós já começaremos o nosso movimento aí com as nossas classes de jovens, de homens, de mulheres e de novos convertidos, ok? Então, Paulinho, né? Amém. Glória a Deus. Pode ficar no
Bom, Maria, foi muito bom contar com a sua participação. Eu adorei. Foi um prazer, né? Um aprendizado muito grande. Aqui participando. Semana que vem, como já disse, a classe dos homens nós teremos o Aleluia. A classe das mulheres teremos a irmã Rosa. Os nossos jovens estarão sendo conduzidos pela irmã Simone. E as crianças nós ainda estamos aguardando, né, a situação melhorar para que a gente possa recebê-las. Enquanto isso, estaremos nos preparando. Oremos então e já vamos nos preparando para o nosso momento do culto, né? Agora teremos um breve intervalo e teremos logo depois, o nosso culto às 10h30. Oremos então, agradecendo a Deus essa oportunidade. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Sabemos que tu és um Deus vivo, um Deus que realmente nos usa, que nos fortalece, que tem abençoado o seu povo. E apesar de todas as dificuldades, Senhor, já foi profetizado que nenhuma pandemia, que nenhuma enfermidade, que nada, Senhor, iria fazer com que as nossas igrejas deixassem de existir. Queremos te agradecer por esse novo momento, porque o Senhor está nos dando condições de retornarmos para a sua obra, Senhor, de uma outra forma, de uma forma mais presencial. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua obra, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã, pela sua obra, Senhor, junto a toda a humanidade nesse momento de reflexão. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Sustenta a nossa igreja, sustenta, Senhor, as nossas escolas dominical, que é um rico momento de aprendizado. Fique conosco no decorrer desse dia. Dai-nos sempre a alegria da tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.